E começam hoje as novas regras para o cancelamento de planos de saúde por inadimplência. As medidas fazem parte de uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem como objetivo aumentar a transparência e a segurança nas relações entre as operadoras e os clientes. A Isabelle Monteiro tem as informações ao vivo para a gente. Isabelle, boa tarde para você. Que novas regras são essas? O que muda? Pois é, Raj, boa tarde para você, a todos que acompanham o AL1, mudanças relacionadas aos cancelamentos daquelas pessoas que estão inadimplentes, né? Então tem mudança, por exemplo, referente a formas de comunicação, aos meios de comunicação a respeito desse cancelamento, entre outras, né? A gente vai saber mais informações a partir de agora com Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito de saúde. Boa tarde para você. A gente está falando de mudanças, são regras diversas. Eu queria que você pontuasse que regras são essas, né? Quais são as mudanças? Boa tarde, Isabela. Boa tarde a quem nos assiste. Veja só, primeira delas, que é importantíssima, a quantidade de mensalidades que você precisa ter para poder a operadora poder fazer esse tipo de cancelamento. No mínimo, 2 mensalidades. Além disso, você abordou um tema importantíssimo também, que é a questão do meio de comunicação e da forma de comunicar. Então, a resolução hoje ela traz de maneira expressa que a operadora terá comunicado de maneira inequívoca. O que seria isso para que as pessoas entendam? Ela tem que comprovar de maneira clara que ela realmente notificou aquele beneficiário para que ele tenha a oportunidade de adimplir o seu débito. Outra informação também que já existia na norma anteriormente é a impossibilidade, naturalmente, daquele paciente que de repente esteja internado. Em hipótese alguma, esse paciente poderá ter o seu plano cancelado durante o período de internação, mas a norma anterior, por exemplo, ela não falava pós-internação como é que se procedia. Então, ou seja, assim que ele sair do hospital pode cancelar, hoje não mais. A resolução traz também de maneira muito clara que após a saída deste paciente do hospital, a operadora tem o dever, não é opção, de notificá-lo de maneira inequívoca, como nós falamos, oportunizando 10 dias para que ele possa adimplir a sua situação. Outro ponto bastante importante também é que muitas vezes a lei 9656, que é a lei que versa sobre esse mercado, ela diz que o paciente pode ficar 60 dias no ano inadimplente de maneira ininterrupta ou não. Então as operadoras muitas vezes saem somando esses períodos que já foram muitas vezes quitados anteriormente. Então a resolução também dirimiu essa dúvida que muitas vezes existia até no judiciário e agora ela traz de maneira expressa. Esses períodos que já foram ultrapassados e que foram devidamente quitados pelo consumidor não podem ser computados para serem utilizados agora, nesse período atual, para cancelar o plano de saúde do beneficiário. Então, ou seja, são várias vantagens, eu diria, em prol do consumidor, felizmente, né? Porque muitas vezes é difícil você lidar com as operadoras que tem todo um suporte jurídico e administrativo e o consumidor lá na ponta ele está sozinho, às vezes não tem informação, é idoso, é uma pessoa vulnerável, então não é simples lidar com esse tipo de questão e foi importantíssimo, eu diria, essas modificações chegarem para poder amparar todos os beneficiários de maneira geral. Muito obrigada por todas essas informações, esses esclarecimentos. É importante que haja o cumprimento dessas regras, né, Raj? Não havendo, aí sim o consumidor, o cliente, também pode procurar os seus direitos, né, na justiça. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, Isabela. Obrigado pelas informações.